Essa oportunidade riquíssima de podermos compartilhar da Tua Palavra. É a Tua Palavra que será compartilhada. Sabes a responsabilidade que eu tenho? Eu confesso que é difícil demais, às vezes, a gente compreender essa responsabilidade. E aí eu me agarro na Tua graça para que o Senhor tenha misericórdia de mim e me faça fluir não somente nos pensamentos que eu estou elaborando aqui agora, aquilo que eu escrevi antecipadamente em casa, mas eu quero muito que o Senhor misture tudo isso com a Tua vontade, com os Teus pensamentos. Faz isso, eu te peço, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que nos dá essa honra incomparável, inefável, digo de novo, de estarmos diante do Senhor para Te cultuar. Quem somos nós para Te cultuar? Somente o Senhor para fazer essa beleza de espetáculo de adoração. Te louvamos em nome de Jesus por esse momento. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Pegue sua Bíblia agora, abra. Lá em Gênesis, capítulo 26. A galerinha da mídia está ligada, né? Preciso de água, parte 2. Preciso de água, parte 2. Não. É o nome do sermão. Preciso de água. Gostei. O cara está atento aí, ó. Muito obrigado, Afonso. Olha, eu também te amo. Que massa, cara. É até bom que eu explique para os irmãos que não estiveram aqui pela manhã. Quem não teve de manhã aqui? Quem não estava de manhã? Amém. De manhã nós começamos a falar sobre preciso de água. É lógico que você vai ter liberdade para você colocar o título que você quiser a partir daquilo que eu estarei falando para você. Mas esse título casou com o meu pensamento, sabe? Aí eu solicitei os meninos da mídia para colocar isso daí. Amém? Deixa eu pedir um favor para você. Você abriu aí Gênesis capítulo 26. Você pode ficar de pé, por gentileza. Até porque é uma honra ficarmos de pé para ler a palavra do Senhor. É a palavra de Deus, né? Que vai ser lida. Então a gente tem que ler de joelhos, cara. É para ler de joelho, não é não? Porque é um livro tão especial, né? Um livro tão cheio de bênçãos para todos nós. Responsável pela fé que nós temos hoje, né? Então, essa palavra ela tem restaurado tantas pessoas assim como nós. E talvez existam pessoas aqui que precisem receber dela hoje. E eu espero que ela seja assim água para você, para dessedentar a sua sede. Talvez seja muita pretensão da nossa parte, mas o Senhor, né, vai estar falando sobre água. Vou estar falando sobre água da vida, sim, né? Vou estar falando sobre esse Jesus que um dia transformou a minha vida. E hoje eu tenho o privilégio inaudito de falar sobre Ele, né? Eu acho que é impressionante, né, cara? É para eu viver o resto da minha vida agradecendo a Deus pelo fato. Cara, o fato de eu estar aqui hoje, é como eu falei pela manhã, né? Independentemente de todo o processo que nós estamos passando juntos, não é? Mas, cara, você ter a honra de falar sobre esse livro, puxa vida, já posso morrer em paz. Tipo isso. Porque é você falar sobre algo mais precioso que existe na face da terra, a palavra de Deus. Então vamos ler. Eu vou até escolher uns versos que nós não lemos pela manhã. Vamos a partir do verso 1 ler, pode ser? Amém? A gente leu do 13 ao 18, mas agora a gente vai ler do 1 ao 10.
Pode ser, amém? Amém? Vamos fazer uma leitura participativa, como de manhã, né? Eu leio um verso e vocês começaram de manhã, aí agora eu vou começar, tá? Eu vou começar. Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1, Isaque na terra dos filisteus. Amém? Vamos lá. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Vocês agora. Por enquanto, fique morando nesse lugar, e eu estarei com você, e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas as terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Verso 5 diz: pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis, os meus ensinamentos. 6, vocês. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre sua mulher, Rebeca, né? Ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher. Por isso pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Verso 8, vocês. Amém. Verso 9 diz: então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: ela é a sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaque. Verso 10, vocês. Amém, amém, amém. Agora, prestem atenção, que eu vou ler para vocês a partir do verso 13, tá? Eu vou ler sozinho, egoisticamente, tá? Ele foi enriquecido a partir do verso 13. Ele foi enriquecido cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Estou falando de Isaque. 14. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Verso 15. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. O verso 16, até que um dia Abimeleque disse a Isaque: vá embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Verso 17 diz: Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por um tempo. O próximo verso 18 diz: ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Amém? Pode sentar. Vamos lá.
Pela manhã, eu já vou, começar aqui, tá? Então, de manhã nós montamos um pequeno resumo, tipo um resumão do pastor Kielsen, onde nós vimos Isaac. E eu disse que Isaac para mim é um grande vulto do Antigo Testamento, o segundo patriarca da fé. Então, mais uma vez, ele estava vivendo um momento delicado, tá? Nós vimos pela manhã, as terras filisteias, estava ele lá, sob o comando do rei Abimeleque. Ele é castigado severamente por um período de ausência de precipitações atmosféricas, falta de chuva mesmo, terra seca, lamas estorricadas por todas aquelas regiões desérticas desse lugar. Aí, isso aqui eu acho muito perfeito, porque a gente já começa, a partir dessa leitura que eu estou fazendo, a gente tem a obrigação de olhar para esse texto. E é até bom, cara, no começo da semana, hoje é domingo, você abrir o coração para Deus como você está abrindo hoje, para você receber uma porção do Senhor. E é por isso que eu peço graça a Deus e misericórdia, para que eu jogue para você, para que eu compartilhe com você algo que venha do coração dele, porque o meu desejo como pastor é que você saia daqui robusto, sabe, cheio de fé, para você enfrentar seja qualquer problema durante a semana. É esse o meu desejo, essa é a minha preocupação, sabe? E para isso, nós precisamos mesmo ter disposição da alma para compreender isso daqui. Então, eis uma oportunidade riquíssima para você refletir sobre a sua vida. Amém, amém, amém. Então, cara, terra seca, lamas estorricadas, um cenário caótico. Aí a gente consegue ver no texto, você vai ler em casa depois, é o para casa do pastor aqui, você vai ler depois em casa, tá? Gênesis capítulo 26, para consolo e estímulo a Isaac, o Senhor, Criador de todas as coisas, proprietário do tetragrama mais famoso e mais poderoso da face da terra, ele faz promessas e dá ordens para Isaac: não desça ao Egito, permaneça em Gerar. Explicamos de maneira mais pormenorizada pela manhã. E o Senhor diz mais para Isaac: Isaac, não se preocupe, que eu te abençoarei com essas terras prometidas, essas terras que eu prometi para seu pai, eu vou te abençoar. E não vou parar por aí, eu vou multiplicar toda a tua descendência como as estrelas do céu. Veja que consolo Isaac estava recebendo, talvez num dos momentos mais periclitantes de sua vida, talvez nos momentos mais questionáveis do relacionamento dele com Deus. Mas ele recebe o afago do Senhor, ele recebe o carinho do Senhor, ele recebe o estímulo necessário, sabe? Coisa boa. E a promessa de Deus se cumpre. Diga amém, diga amém. A promessa de Deus se cumpre. Daí que Isaac enriqueceu. Muito dinheiro no bolso. Muitas, propriedades. Muitos bens. Enriqueceu tanto que os filisteus o expulsaram do lugar. E para completar, taparam os poços cavados pelo seu pai Abraão. Tipo, acabou para tu aqui. Vai-te embora, cara. E aí, Isaac vai para o vale de Gerar. E Deus dá para ele. Eu estou resumindo. E aí Deus dá para ele a possibilidade. Acima de tudo, a orientação. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, nos momentos difíceis, Ele sempre tem uma orientação certa para cada um de nós. Tá? Não perca a cabeça, não. Ele sempre vai se aproximar de você em teofanias inexplicáveis. E eu disse para você de manhã que teofania não é somente uma aparição de algo do céu que se parece com Deus.
para confortar o nosso coração. Não, não, não. Teofania, a rigor, significa fruto de um relacionamento com Deus, sabe? E é isso que faz toda a diferença. E Isaac precisava de água. Para resumir, né? Isaac precisava de água. Foram muitos os problemas que Isaac enfrentou nesse lugar. Um deles, os próprios filisteus, a toda hora, a todo momento, exigindo os direitos da terra. Não cava aqui não, isso aqui é nosso, não cave não. E você lembra que de manhã nós vimos que o Senhor deu a ordem para Isaac permanecer em Gerar, e essa palavra permanecer no original tem um sentido dele parar e se submeter às leis da região. Lembra que nós vimos isso de manhã? Pois bem, Isaac dizia, está certo, eu vou cavar em outro lugar. E aí você vai vendo que ele cavou vários poços, foram muitos poços, Ezeque, Sitna, Reobotes, Seba ou Sebá. Esses foram os poços que pelo menos receberam os nomes, mas muitos outros poços foram cavados, tipo 7, 10 poços. Por fim, um tratado de paz foi acordado entre Abimeleque, que era o rei que dominava todas aquelas terras, e Isaac, um acordo de paz. Então foi isso que nós vimos praticamente pela manhã, e agora a gente vai tentar desenvolver, tá? Esse capítulo na versão do pastor Kielce, é lógico. Tá? E eu quero que você mantenha a Bíblia aberta. E eu quero que você se lembre também que pela manhã eu falei que eu ia fazer questão de alfinetar ou trazer algumas verdades que são gritantes para a gente refletir sobre a nossa vida. E eu não quero que, sabe, a gente baixe a cabeça diante disso e fique inerte. Não. É que essas denúncias que eu vou estar fazendo aqui, do nosso comportamento, e eu não vou ficar de fora disso daqui, porque eu estou incluído dentro desse pacote chamado igreja, enfrentando os mesmos problemas que vocês estão enfrentando. Nós juntos estamos enfrentando problemas no mundo. No mundo existem aflições, e eu não vou ficar de fora. E Deus, Ele deseja que a gente se posicione em algumas coisas, e é isso que eu quero compartilhar com você. Só lembrando para você que nós estamos refletindo sobre despertamento espiritual. A gente vai olhar para esse texto aqui, tá? Eu expliquei para você o contexto, pelo menos eu tentei explicar o contexto, e agora a gente vai fazer aplicações diretas dentro desse recheio da ideia do despertamento espiritual. Eu acho que já deu para você perceber que Isaac estava em crise. E essa crise não era uma crise comum, era uma crise braba, na linguagem do pastor Kielce. Eu não tenho dúvidas de que esse cenário na vida de Isaac tem muito a nos ensinar para aquilo que queremos considerar sobre avivamento. O texto mostra Isaac com um problema. O texto mostra Isaac com uma dificuldade. O verso 16, olha aí o verso 16. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Daí Isaac sai com sua família, servos, posses e bens, e vai para o vale de Gerar. E decide ali ficar por orientação do próprio Deus. Lembra do permaneça, verso 3? Permaneça nessa terra um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. E aí nós problematizamos o lance da palavra permanecer. E aí a gente olha para o texto e começa a perceber claramente que ele está enfrentando de cara uma necessidade urgente, uma necessidade desesperadora. Qual é a necessidade? Falta de água, preciso de água. Olha aí o nome do sermão aparecendo. Sermão, né? Não. Dos meus rascunhos, tá? Tenho capacidade de fazer um sermão. De jeito nenhum, quem sou eu para fazer sermão, né?
Mas aqui nos meus rascunhos, falta de água. Que necessidade! A questão da ênfase na falta de água é, em outras palavras, para mim, uma questão que envolve sobrevivência, cara. Você veja ele naquele deserto. Com um monte de pessoas, servos, família, animais e animais e animais e animais. Precisa de água. Naquele momento, a água era essencial para Isaac. Era uma questão que envolvia sobreviver. A água é absolutamente essencial para a vida. Eu acho que você concorda com isso. Então não era simplesmente uma busca por um lugar agradável. Ele não estava, saindo de um lugar para o outro por mero luxo. Não estava querendo armar as suas tendas e estabelecer uma moradia luxuosa, confortável. Não se tratava simplesmente de achar um lugar conveniente aos seus próprios caprichos, aos seus desejos pessoais, ou que atendesse ao luxo e ao entretenimento de sua família. Aqui é melhor para nós. Não, nada disso. E daí que encontramos a chave, que provavelmente vai abrir as portas para o entendimento dessa história específica que está contida aqui nesse primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e nos faz pensar e refletir, conectando tudo isso à nossa necessidade de despertamento espiritual. O que eu quero dizer para você é que nós hoje precisamos de um despertamento espiritual. Nós precisamos de água. Eu preciso de água, pastor. Aí eu vou olhar para você e, talvez até com vergonha, eu também preciso de água. Eu também preciso de um despertamento espiritual. Eu também preciso de uma revisitação do Senhor. Eu também preciso ser cheio do Espírito. Eu também estou tendo dificuldades para viver uma vida cristã que seja sadia. Então queremos que Gênesis 26, sendo pensado aqui dentro dessa perspectiva de um avivamento, e essa é a minha intenção, o meu objetivo é fazer associações, ideias e pensamentos que contemplem o real significado de toda essa simbologia que vai adornando esse texto, vai deixando esse texto lindo e maravilhoso, E daí refletir sobre a minha vida e fazer com que você reflita sobre a sua vida. Essa é a razão de nós estarmos aqui. É de você pedir a Deus que transforme você aqui, É que Ele possa fazer transformações no seu coração, na sua alma. Aqui. É isso que nós tanto precisamos. Que Ele venha nos avivar. Amém, queridos? Então queremos que o Senhor faça isso. Eu quero que o Senhor faça. Você está disposto que o Senhor faça isso? Amém? Nós precisamos, cara. Há uma necessidade. Tem um pastor, a gente se reúne há muitos anos. Uns 20 anos, aproximadamente. E toda reunião, esse pastor, ele pede que a gente ore por avivamento. Toda oração. Toda semana ele pede. Ele já é um pastor sênior, de muita experiência, mas ele tem essa preocupação. Então a gente olha para esse texto e percebe que Isaac estava em busca de algo essencial, cuja falta redundava na morte certa de todos. Era ou não era? Era. Se Isaac não achasse água, se não tivesse água naqueles poços, todo mundo ia morrer. Por isso água é essencial. A vida não poderia continuar sem água. Olha a sacada. Queridos, a primeira coisa que precisamos extrair do texto, para nossos dias, eu descrevo os nossos dias como dias de crise, de total comorbidade na vida cristã. É a gente pelo menos tentar compreender a respeito da situação que nós nos encontramos. E o texto
nos induz a isso. Então devemos olhar para o texto e perceber a situação desesperadora de Isaac procurando água para sobreviver. Ou seja, do mesmo jeito que Isaac está doidinho querendo água, pedindo orientação de Deus, nós também não podemos nos acomodar, irmãos. Nós precisamos olhar a nossa situação e correr atrás. Eu quero água, pastor, eu quero água, bora, vamos orar. Vamos voltar a entupir as reuniões de oração. Sabe, pastor, deixe de exagero. Você está de brincadeira. Ele só estava procurando água. É só água que ele está procurando. Só água. Só água, né? Só água. Eu me lembro que quando eu estudei ciências no ginásio, quando eu comecei a estudar, ginásio não, agora é fundamental 1 e 2, né? Fundamental 1 e 2. Acho que foi no fundamental 1 que eu aprendi. Eu me lembro que a professora até me assustou um pouco, porque ela estava falando sobre água no planeta, cara. Água no planeta Terra. E ela explicava a importância extrema de água para a vida de todos os seres da Terra. E ela dizia, mas olha, há um detalhe que nós precisamos atentar. Me lembro que a gente até ficou conversando depois, rapaz, né? Ela dizia assim, no planeta existem 70% de água na superfície. 70% de água. Mas apenas 4% é própria para consumo. 4% de água própria para consumo. 4% somente é própria para você beber. É água doce. O que era que Isaac estava procurando? Algumas gotículas desses 4% na minha cabeça. Essa era a água. Em outras palavras, Isaac estava procurando algo vital. Água é vida. E eu estou assumindo para você aqui, como pastor, eu preciso de água. Vamos procurar água, irmãos. Você quer procurar água comigo? Eu vou procurar água. Vamos embora procurar água. Em outras palavras, creio que a igreja de hoje, ela não compreende, cara. E esse é o grande problema da gente hoje. A gente não sabe, a gente não está abrindo os olhos para a necessidade primária. Necessidade urgente. Ou a gente tem água, ou a gente vai morrer. E a gente tem que sobreviver. Nesse mundo vil e pecador, temos que sobreviver, nós estamos em crise, algo muito correspondente à situação de Isaac, fazendo comparações com essa simbologia que na minha cabeça cresceu e virou algo fantástico para a gente trazer para vocês essa meditação. E é na crise que nós temos que buscar a orientação do nosso Deus, amém? Pois o que vai definir uma espiritualidade sadia é justamente como a gente vai lidar com a crise. Então veja bem, eu acredito que nós estamos agindo muito errado, muito errado. Eu anotei umas coisinhas aqui que eu quero compartilhar com você, que talvez sejam verdadeiras alfinetadas, mas eu estou dentro aqui, eu estou nesse comboio aqui, eu estou nesse pacote aqui, o Senhor está me catucando também. O Senhor está tentando abrir os meus olhos também. Mas eu vejo que hoje nós, como igreja, líderes principalmente, nós estamos correndo atrás de métodos de crescimento. Como é que a minha igreja vai crescer? Como é que a minha comunidade vai crescer? Nós estamos preocupados demais em como transformar a nossa igreja numa imensa corporação. Talvez até desenvolvendo ambições, sabe, que não são bíblicas, que não são abençoadas por Deus. Nós estamos pensando em formar conglomerados de igrejas, nós estamos pensando em formar tem pessoas, e a gente conversa com muitos líderes, e a gente vai vendo que o interesse de alguns indivíduos é de formar um império de múltiplas entidades filantrópicas chamadas igreja.
que a última intenção é levar pessoas para Cristo. A última intenção. As primeiras você já deduz. É isso que a gente tem no nosso cenário. Estamos preocupados em otimizar o nosso gerenciamento financeiro, fazendo adaptações e atualizações aos modelos novos administrativos que vão surgindo. Tudo isso porque nós queremos, ansiamos, desejamos ardentemente que a nossa igreja, que a nossa denominação seja uma explosão, sabe? Dentro daquilo que já é constatável como cenário de mercado religioso no mundo. Repito, mercado religioso. Dois termos altamente incompatíveis. Mas se você for no Google, você vai encontrar trocentas teses de doutorado, dissertações a rodo de mestrado, que fazem muito bem essa associação entre igreja e mercado, cara. E isso entristece o nosso coração. E nós queremos participar desse mundo. Queremos. Nós temos essa ambição, que eu pus aqui, ambição desnecessária. Só que de acordo com o texto lido, o problema é que nos confronta, o problema é que está diante de nós como igreja, não é somente métodos ultrapassados, ou de organizações que precisam de atualização, como se leves e sutis adaptações na forma e na estética de ser igreja fosse resolver a questão. A questão é de água, cara. Nós precisamos de água. É de água. A situação urgente hoje é buscar água. Os poços estão entupidos. E é por isso que a nossa vida espiritual ela não deslancha. É por isso que você fica lutando, querendo que as coisas caiam do céu. E a gente mal consegue pedir perdão a Deus. Aliás, vale dizer que o problema da sociedade hoje em dia não é um problema superficial. Trata-se de uma crise profunda e, na minha concepção, absolutamente radical. As minhas impressões, lógico que são impressões muito pessoais. Você não é obrigado a fazer essa leitura que eu estou fazendo. É de que o atual momento do mundo hoje tem nuances apocalípticas, cara. Tipo o fim dos tempos mesmo. Nas sociedades, polarizações na política. Isso vai gerando animosidade, desconfiança, discórdias e mais discórdias sem fim, entre grupos até mesmo da igreja. Sem falar de miséria nos quatro cantos. Violência em todas as instâncias imagináveis. Desmoronamento de valores, de moralidade e ética. E aqui eu estou falando de respeito, eu estou falando aqui de sinceridade, eu estou falando aqui de autenticidade, eu estou falando aqui de lealdade. Isso já era. Vivemos crise na família, crise no governo, crise financeira, crise espiritual. Aí você dá um zoom no cenário global. Catástrofes naturais, devastação ecológica. O mundo está se acabando, cara. E o que temos para hoje, pastor? Nós temos para hoje uma agenda de competitividade. Nós temos para hoje o que, pastor? Nós temos uma agenda de total desamor, relações de interesse, pragmatismos. Pasme. Mas temos até uma eclesiologia baseada em métodos, metas e resultados. Deu certo? Não, fecha a igreja. E as pessoas que se converteram ali? Não, fecha a igreja. Não está dando resultado. Eu vejo isso muito. A linguagem é assim, a linguagem é assim. A igreja está fechando? Tá. Eu vou comprar a igreja de porteira fechada. E compra. Pá. Eu estou dizendo o que eu vi, cara. A Bíblia não contém mais as cláusulas pétreas da salvação. E as pessoas agora estão dizendo,
E, na verdade, isso já é trend topics, né, na academia. A Bíblia não é mais a fonte explicativa de todas as coisas. Bíblia não é mais. Não é mais suficiente. Não contém mais as verdades absolutas. E agora? Não, vamos fluir em outras verdades. Vamos. Viu que a gente está precisando de água, cara? Isso aqui é um perfil muito superficial. Eu não estou entrando, sabe, no profundo do problema. São traços superficiais do nosso cenário de hoje. Mas na minha concepção aqui, a nossa sobrevivência está em jogo. E eu já estou fazendo as aplicações devidas do texto, sabe? E eu quero que você pense comigo que os nossos poços estão tapados. Os nossos poços estão entupidos. Não estamos vendo que precisamos lutar pela nossa sobrevivência. E toda a perspectiva da vida está envolvida quando Isaac sai à procura de água. Ou ele acha, ou ele morre. Olha o texto, verso 18. Olha aí o texto. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão. Verso 18. Os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Eita! Eu acredito que agora nós chegamos num princípio que para mim é fundamental. Que princípio, pastor? Que princípio? Olha o que o texto diz, Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai. A solução, amém? Estamos em crise, mas vamos se juntar à orientação divina. Ele tem a solução. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão. Isso tem muito a nos dizer. Como assim, pastor? Porque para mim, olhando para esse texto, está muito claro que nós devemos abrir o nosso coração para enxergar o passado, olhar para trás, sentir orgulho do que aconteceu no passado. O meu pai abriu poços, eu acho que Isaac pensava, meu pai abriu poços, eu vou abrir os poços do meu pai, louvado seja Deus. Precisamos entender que o que somos hoje, com inúmeras igrejas, incontáveis até, congregações espalhadas, isso foi fruto de avivamento, amém? Isso foi fruto de um despertar da fé, alguns anos atrás. Não sei se você percebe isso. Contudo, veja bem, com o andar da carruagem, o tempo passou. E os poços foram fechados? Foram, pastor. Meu pai abriu. Minha família se converteu. Mas está uma frieza dentro de casa. Não há mais gosto de ir para a igreja. Aquele meu tio, pastor, que participava ativamente da igreja, desistiu da caminhada. E eu quero pensar com você sobre isso. Com o andar da carruagem, talvez a gente tenha se entregado mesmo de coração a uma tradição. E tradição aqui é uma reprodução e uma conservação do passado. Até aí tudo bem. Você reproduzir e conservar o passado tá massa, cara. É isso aí. Mas muitos de nós nos apropriamos da tradição apenas para desenvolver o que identifico aqui como uma rotinização mecânica da nossa adoração em culto solene. Ou seja, é a tradição pela tradição, é o hino pelo hino, e acabou. Cultos na igreja 4 paredes.
E a gente faz até uma reprodução interessante de algo que aprendemos no passado. É massa, cara. Sem problemas, até aí tudo bem. Mas o lance é que estamos fazendo isso com algo, sabe, como algo cheio de formalidades vazias. É a reprodução de cultos pelos cultos, e não a reprodução dos cultos pela transformação da nossa vida. Pois eu garanto para você, como pastor, olhando para mim mesmo, olhando para mim, eu falei para você que eu ia me incluir aqui. Eu falei ou não falei? Aqui é papo reto, é papo sincero, cara. A gente sai da igreja hoje sem medo de Deus. E sabe por quê? Porque os nossos cultos, eles são feitos para nós mesmos. Eu chego a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu assisto o conteúdo que eu quero. E se o pastor não fizer o culto do meu jeito, não serve. E a gente se entrega a isso. Não podemos perder as pessoas. Nós precisamos deixar o cliente satisfeito. Não é mais ovelha, é cliente. Vamos reproduzir uma adoração que traga carinho para o cliente, que faça um dengo nele, sabe? Que traga afagos, que faça cosquinha nos pés. Vamos colocar poltronas acolchoadas. Vamos colocar uns luminares daqueles bem massa, sabe? Vamos. E aí, queridos, como é que ficam as coisas? Onde é que ficam as admoestações de fé? Onde é que ficam as puxadas de orelha que a gente tem que dar em você? E em nós também, porque quando a gente puxa a sua orelha, é porque o Senhor já puxou a nossa. Onde é que fica o aprofundamento doutrinário, os estudos sistemáticos da palavra? Onde é que estão aqueles cultos com ordens expressas de Deus? Deus mandando a gente fazer assim, aqueles imperativos que a gente escuta, Deus orientando as coisas, sabe? A gente não sente mais no pós-culto a correção, a vida aprumada, consertada, a vida alinhada, a vida santificada. Não trememos mais diante de Deus pelo nosso pecado. Então, estamos fazendo tudo isso pela religiosidade. Os nossos poços estão tapados, talvez, pela religiosidade. Afinal, quando você diz assim, eu vou à igreja, é muito simpático, soa muito bem, é muito sociável, é muito cortês e ainda espalha status. Vou à igreja. Qual é? Aquela igreja é massa, cara. Mas quando a gente entra aqui, os cultos, eles precisam reverberar na nossa alma. Nossas atitudes não passam de atitudes religiosas apenas. O que parece não são atitudes de uma vida piedosa no dia a dia. Transformamos a nossa vida num palco de teatro. Eu falei para você que eu ia catucar, não foi? Avisei, não avisei? Desde de manhã. De manhã foi muito light, cara. Mas isso aqui é muito real. E eu quero muito que você leve em consideração tudo que nós estamos conversando agora. Porque nós não queremos avivamento. Nós não queremos um despertar da fé. Nós não queremos um catucar do Senhor que venha nos alegrar novamente. Nós não queremos a multiplicação da fé. Mas na verdade, como eu estava dizendo, né? Muitos estão fazendo da vida um palco de teatro. E com muita empolgação e entusiasmo, nós estamos assumindo vários papéis e personagens diversificados dentro da sociedade. Contudo, rejeitamos a quinta categoria, ou o papel principal. Qual é, pastor? O de ser discípulo, fiel e santo.
A verdade é que não somos evangélicos em outro lugar, senão na igreja quatro paredes. E é por isso que nós estamos morrendo por falta de água. Essa é a situação. E é a situação que a igreja está enfrentando hoje. Vou terminar. Tá. Mas eu queria falar sobre legalismo. Pode ser? Deixa eu falar sobre legalismo. Porque há muito legalismo, cara. Há muito faça isso e não faça aquilo. Mas apenas resquícios insignificantes de santidade. Há muito legalismo e pouca santidade. E aí eu analiso particularmente como sendo um paradoxo inexplicável. Como é que tem muito legalismo, cara, e pouca santidade? E pela lógica, era para ser o inverso. Ora, se temos legalismo, então teremos um resultado com abundância de santidade para dar e vender. Mas não. E você tem direito de perguntar, por quê, pastor? E eu respondo, ousadamente, porque legalismo tem pernas curtas. E eu digo para você que a santidade de Deus é a excelência propriamente dita da natureza divina. Você está entendendo? Está entendendo? Ele é santo. Então, quando se fala de santidade no homem, presta atenção nisso, que eu vou justificar porque o legalismo é balela. Quando se fala de santidade no homem, tem que se falar primeiro na santidade em Deus. Porque o santo que a gente diz nos nossos cânticos e que a gente fala nas reuniões de oração, o santo que nós conseguimos dizer, não chega nem perto do santo infinito que ele é realmente. Está pensando que chega? Somente ele é santo, independente, infinita e imutavelmente santo. Você e eu somos santos, mas somos santos em construção, uma obra inacabada, vazio, frágil, que se quebra facilmente. O próprio conceito aponta para aperfeiçoamento. Essa é a proposta original dos termos hagios e kadosh no original, cara. Hagios grego, kadosh no hebraico. Então, quanto à santidade de Deus, eu continuo dizendo que isso significa que quando você consegue sentir Deus na sua vida, você com certeza vai percebê-lo como a soma total de todas as excelências morais. Ele é o absoluto, Ele é o princípio explicativo de todas as coisas. Ele é limpo, Ele é cristalino. Ele é a pureza absoluta, que nem mesmo a sombra do pecado mancha. Louvado seja a santidade do Senhor. A santidade de Deus é a própria antítese de toda mancha ou corrupção moral. E corrupção moral sobra em mim e sobra em você. A gente só precisa admitir. E aí eu chego à conclusão de que todos nós, homens e mulheres pecadores, somos realmente falíveis. Arrastamos pés de argila. Porque o melhor que conseguimos produzir sempre vem manchado, cara. Então, para mim, @Kiko Marne sou eu. A própria santidade de Deus desintegra o orgulhoso e débil legalismo. Eu vou terminar dizendo para você. Eu vou concluir dizendo para você. Vamos ficar de pé. Vamos.